7h36, um restaurante e um café foram alvo de arrastões entre o fim da noite de ontem e essa madrugada. A primeira ocorrência foi pouco antes da meia-noite. Segundo a Polícia Militar, 4 pessoas renderam os funcionários e roubaram o caixa e os clientes. Já no início da madrugada, o restaurante Espaço 4, no bairro do Butantã, foi invadido por 3 pessoas, sendo 2 supostos menores. Com esses casos, a cidade já registra, veja aí, 15 arrastões desde o início do ano. E desde o início de 2012, o Instituto Sou da Paz publica um boletim que analisa as estatísticas trimestrais divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. No boletim divulgado essa semana foram analisados, entre outros dados, números referentes a crimes violentos, atividade policial e crimes envolvendo menores infratores. Para falar com a gente sobre esses números e essa situação que preocupa tanto a gente, está aqui no estúdio do Guia do Dia a Luciana Guimarães, que é diretora do Instituto Sou da Paz. Bom dia, Luciana. Obrigado pela participação aqui. Bom dia, Alton. Luciana, o que a gente mais ouve as pessoas dizerem aqui, principalmente na padaria, quando a gente ouve, né, o que as pessoas, o que chama mais a atenção delas, é em relação a essa violência. A gente está vivendo uma onda de violência, não? Então, eu acho que a gente precisa separar as coisas, né? Eu sempre digo que violência a gente deve tratar parecido um pouco com saúde. Bons diagnósticos é que são capazes de mostrar para a gente a situação real, é uma epidemia, não é? Né? E, para além disso, qual deve ser a prevenção e o tratamento. Nesse sentido, eu acho que a gente vem vivendo, sim, um aumento dos índices de criminalidade, principalmente dos crimes violentos, né? Mas a gente precisa distingui-los. Em relação ao homicídio, né, que era uma coisa que vinha caindo em São Paulo nos últimos anos, né, o ano passado a gente mudou essa curva. A gente piorou, mas a gente piorou em relação a São Paulo mesmo, né? São Paulo continua tendo o melhor índice de homicídio de todo o Brasil. Então, a gente piorou, de fato, 2012 em relação a 2011, mas a gente continua sendo uma referência no nosso país. A gente tem esses números, eu vou pedir para a gente colocar aí na tela para a gente, os crimes violentos no estado de São Paulo, o comportamento disso, né? Extorsão mediante sequestro teve um aumento de 31,5%. Latrocínio, aumento de 23,17%. Latrocínio é quando há morte ou assassinato durante, né, um assalto. Roubo de veículos, aumento de 10,27%. Os crimes violentos só na cidade de São Paulo tiveram o seguinte comportamento: homicídio doloso, aumento de 18,22% e os estupros, um aumento de 26,2%. O que eu ia lhe perguntar é, em relação a esses números, como a gente falou aqui, né? Latrocínio, roubo de veículos, extorsão mediante sequestro, homicídios dolosos e estupros, são os números que nós apresentamos. Esses são crimes que normalmente ocupam mais espaço na mídia e acabam tendo mais visibilidade. Isso pode responder um pouco por essa sensação de insegurança que as pessoas vivem hoje? Acho que por um lado sim, mas é importante também que a gente fale sobre esses números, né? Esses são, claro, os crimes que mais chocam as pessoas, então é natural que a gente olhe sobre eles. Mas acho que eles também trazem explicações distintas, né? Quando a gente olha que cresceu 18% de homicídios nesse primeiro trimestre, se a gente olha o que foi o último trimestre, né, de 2012, a gente vê que diminuiu o ritmo de crescimento. A gente estava crescendo 66% no final de 2012, e isso foi para 18%. Então, continua um crescimento, mas num ritmo bastante distinto, que me parece que a gente retomou as rédeas da boa gestão na segurança, né, em relação ao homicídio, porque esse é um indicador diferenciado em São Paulo. Em relação aos outros crimes, me parece que a gente precisa melhorar, de fato, né? E aí, claro, quer dizer, latrocínio, extorsão mediante sequestro, são números sempre muito pequenos. E aí, qualquer mudança, às vezes, traz proporcionalmente um impacto muito grande, né? Você tem coisas em torno de 10 casos, então, se aumenta de 10 para 15, aumentou 50%, mas é dentro de um universo bastante pequeno. Então, a gente tem só que tomar um pouco cuidado com esses números, porque eles trazem explicações distintas, né? O que eu acho que é um grande problema e que causa a sensação de segurança e que a gente aborda ainda muito
pouco, são os roubos, o roubo comum, né? O chamado assalto no popular, né? Então, acho que aqui a gente tem um enorme problema. Esse é um lugar que você olha, cresceu 2%, mas já é dentro de um volume de casos tão grandes. Em São Paulo são 150 mil ocorrências só na capital, em todo o estado são 500 mil ocorrências, né? Então, em quanto tempo isso? 500 mil em um ano, 150 mil só na capital em um ano. São números muito grandes e aqui a gente nunca tem melhora, né? A gente vai tendo esses aumentos, 2% cada mês, etc. E isso causa a sensação de segurança. Então, acho que aqui é o grande nó que a gente tem em São Paulo, retomar, né, essa diminuição dos homicídios, que a gente sabia fazer isso em São Paulo, acho que teve uma crise e me parece que a gente voltou a enfrentar, mas eu acho que a gente precisa encarar a agenda de roubo, porque esse é o crime que causa a sensação de insegurança nas pessoas e que a gente ainda não deu nenhuma resposta. A gente viu, inclusive, isso acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Neste final de semana, houve a virada cultural. A Polícia de São Paulo procura ainda o assassino do padeiro Elias Martins Moraes Neto, de 19 anos. Ele foi roubado e depois morto com um tiro na cabeça na madrugada de domingo. Uma pessoa morreu com suspeita de overdose e a PM divulgou na tarde de ontem um balanço atualizado sobre a violência na virada cultural. Veja aí. Além das 2 mortes, 6 pessoas foram esfaqueadas, 33 presas e 10 adolescentes foram apreendidos. A polícia registrou ainda roubos e arrastões. 3.800 PMs e 1.400 guardas civis monitoraram um público de 4 milhões de pessoas na virada cultural deste ano. O rapper Mano Brown fez um apelo domingo à tarde, durante o seu show. Eu vi muita covardia nas ruas do centro ontem. Muita covardia. Todo mundo fala da polícia, todo mundo fala do sistema, mas eu vi vários malandros ramelando ontem no centro. Se roubando, se saqueando, se agredindo, se desrespeitando. O que eu vi ontem no centro está longe de ser uma evolução. O rap precisa de gente de caráter, não de malandrão. Essas ocorrências, quer dizer, ninguém está aqui discutindo o valor e a importância da virada cultural, né, como um importante evento na cidade de São Paulo, no cronograma, no calendário da cidade. Agora, o que ainda falta para que a área de segurança pública se prepare melhor para esses grandes eventos? A gente tem pela frente aí, né, um calendário, né, grande. O que falta ainda na política de segurança pública em São Paulo? Primeiro, acho que assim, mesmo a virada cultural, para além do valor dela enquanto evento cultural, acho que ela tem um valor importante também enquanto resposta de segurança pública, né? A gente acredita que espaços ocupados, espaços que têm vida e não espaços ermos, né, sem iluminação, com mato grande, são espaços muito mais perigosos do que espaços com pessoas e etc. Agora, claro, quer dizer, com grandes eventos, você traz uma outra agenda para a segurança, né? E acho que esse é um enorme desafio. Me parece que também o bom diagnóstico, entender o tamanho dos eventos, né? Você conseguir ter possibilidades de mediação, porque às vezes é uma situação pequena, aquilo vira uma situação muito grande. Então, acho que a sensação que eu tive em relação a essa virada cultural, diferente das outras, é que primeiro a gente teve, já é um evento grande, mas com grandes shows, né? Era diferente, acho que o tipo de programação que vinha, e aí acho que o jeito que a população se organizou em torno desses eventos foi diferente e a polícia deu a mesma resposta, né? Tem um monte de especulação em relação se a polícia fez corpo mole, né, etc. Mas aí eu acho que o bom trabalho de investigação policial para entender como essas coisas aconteceram é que pode ajudar a gente a orientar um futuro, né, a partir de conhecendo quais foram as dinâmicas e os problemas enfrentados nesse momento. Ok. Luciana Guimarães, diretora do Sou da Paz, obrigado pela participação aqui no Dia do Dia. Obrigada a vocês.